A paz de Cristo aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Vou estar entrando em um assunto polêmico que a Igreja Católica ensinou há mais de 2000 anos atrás. Ensinou com o desejo que tirasse a autoridade do filho e colocasse na mãe. A autoridade de salvação de Jesus Cristo e colocasse em Maria. Para mim falar um pouco de Maria, uma pessoa que eu tenho muito respeito por ela, aquela que morreu obedecendo o seu filho e obedecendo ao Criador. Por ela ser mãe de Cristo, ela não quis se colocar no lugar de Cristo. Nenhuma forma. Após Jesus ter subido ao céu depois da sua morte e crucificação, ela continuou em oração e súplica com os apóstolos. Viveu em oração retida ao nosso Criador, em obediência ao nosso Criador. E a Igreja Católica ensina que Maria pode interceder por nós, que Maria foi elevada ao céu e que Maria é virgem até hoje no século 21. Pleno 2012 para a entrada de 2013. Estou com a Bíblia Sagrada Ilustrada, Ave Maria. Você pode ver aqui, ó, Bíblia Ilustrada Ave Maria, da edição Ave Maria, com a imagem aqui, o coração de Jesus, uma imagem bem conhecida pela Igreja Católica, que alguns homens criaram no passado, para que possam crer, principalmente se tiver uma imagem. Mas eu vou mostrar aqui nas Escrituras o que está de acordo com a vida de Maria e do seu Filho Salvador. Também nessa Bíblia, meus amados, tem algumas ilustrações em desenhos que mostram alguns anjos que neles dizem que são anjos pelados. Aqui, ó, você pode ver alguns anjos. Aqui também no final da Bíblia também tem alguns desenhos que eles falam que é o céu representado, os anjos tocando harpa, anjos criança. E a Bíblia é bem clara quando fala dos anjos, que os anjos não têm sexo. Então eu vou mostrar aqui a vocês na Bíblia, no livro de João 3, versículo 13, aqui no Novo Testamento, que se encontra na Bíblia Ilustrada Ave Maria, que a Igreja Católica e os irmãos católicos dizem que a Bíblia protestante tem uma diferença, porque a gente tirou 7 livros, é isso? Os livros apócrifos. Só que a Igreja Protestante não tem nada a ver com isso, porque não foi a Igreja Protestante que traduziu as Bíblias no passado, mas sim Jerônimo, João Ferreira de Almeida, aqueles homens do passado, como Lutero, na Reforma Protestante. E lá em Jerusalém eles não aceitaram esses livros e tiraram porque tem algumas coisas que não estão de acordo com os profetas de Deus, assim eles falam. Eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 13, que diz: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vou ler o versículo 14, que vai dar continuidade a outro assunto polêmico, que é as imagens de esculturas. No versículo 14 diz: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Aqui fala que ninguém subiu ao céu, e a Igreja Católica fala que Maria subiu ao céu, e na Bíblia Católica eu não encontrei nenhuma parte. Eles colocaram ilustração também do desenho de Maria sendo elevada aos céus, mas no texto não foi encontrado. Apocalipse fala que ninguém pode acrescentar nada dessa profecia desse livro e nem tirá-la, porque será acrescentada as pragas desse livro e será também tirada a parte da árvore da vida e da cidade santa. Quem tirar alguma coisa que está escrito. Aqui fala que ninguém subiu ao céu, e a igreja fala que Maria subiu ao céu e intercede por nós. Aqui fala claro que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Por quê? Porque o Filho de Deus estava no céu e desceu e nasceu no ventre de Maria. Pois em João capítulo 1, no Evangelho diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Salvador Jesus Cristo já estava no céu. E Deus olhou para a terra e viu Maria, uma mulher digna, pura. E então nasceu Jesus nela através do Espírito Santo, sem coabitação natural, mas sim sobrenatural de Deus. E até hoje eles falam que ela continuou virgem. Até hoje ela continuou virgem. E não é isso que a Bíblia relata. A Bíblia fala que ela teve vários filhos. Você pode estar se escandalizando, você que nunca leu a Bíblia, que você vai à missa e acompanha o padre na leitura dos evangelhos,
que já são muito conhecidos, os evangelhos que eles leem, porque eles só leem o que eles querem que vocês saibam. Porque se você for procurar nas escrituras, você vai ver que está tudo ao contrário do que eles nos ensinaram durante mais de 2000 anos, depois da morte dos cristãos, dos apóstolos, do Salvador também. Então eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 1, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo, se não me engano aqui no versículo 25, vou ler do 24. Mateus, na Bíblia, Ilustrada Ave Maria, que diz assim no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia, versículo 24, diz: despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Interessante ressaltar, irmãos, que José era noivo de Maria. E quando ele soube, Maria chegou para ele e falou que estava grávida do fruto do Espírito Santo. E se você for ler o texto, é bom que você leia o livro de Mateus completo. Você vai ver que José naquele momento queria deixá-la. Mas ele não ia fazer nenhum escândalo, ele ia deixar naturalmente. Só que o anjo apareceu para ele e disse: olha, José, recebe a tua esposa, porque o fruto que ela tem no ventre dela é do Espírito Santo. Então aqui fala relativamente no versículo 14 do capítulo 1 de Mateus, José, despertando do sonho, diz assim: despertando José, fez como um anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu na sua casa a sua esposa, que era Maria. E sem que ele tivesse a conhecido, mas ele não era noivo dela, ele devia ter conhecido Maria. De acordo com as escrituras no Antigo Testamento, conhecer uma pessoa era ter atos sexuais. Então aqui fala: e sem que ele a tivesse conhecido Maria, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Até então, após a sua gravidez, fruto do Espírito Santo, José não teve ato sexual. Mas depois que ele recebeu Maria, a sua esposa, na sua casa, que ela deu à luz a um filho, então José a recebeu como esposa, porque até então não é pecado. A palavra diz que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Unir-se-á a sua mulher. Isso não é pecado, porque é mandamento de Deus após o casamento. Mateus também fala, aqui 13, capítulo 13 de Mateus, versículo 55, é claro, que fala bem claro, dá para todo mundo entender. Mateus 13, 55, que diz assim, ó. 13, versículo 55, diz: não é esse o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer ele. Disse-lhe, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Quando Jesus chegou na sua terra, no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, aqui fala pátria, e na sua família, os irmãos dele não davam crédito a ele, porque ele fazia vários milagres. Jesus fez muitos milagres. Está tudo relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos os milagres que Jesus ali fez. E eles eram incrédulos, eles menosprezavam Jesus por ser da casa deles. Eu acho que no íntimo deles eles diziam: não, como que Jesus é filho de Deus se ele nasceu também da minha mãe, de onde eu nasci? Se ele não é filho de Deus coisa nenhuma. Assim, a gente pode ver o texto aqui no 57. E não sabia o que dizer dele. Disse-lhe, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por falta da confiança deles, operou ali poucos milagres. Porque aqui fala dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Se você prestar atenção no livro de Judas, antes de Apocalipse, como pode o Judas Iscariotes escrever um livro,
Se na caminhada dele com Jesus ele se suicidou-se, ele se matou, então ali não pode ser a carta de Judas Iscariotes. Ali é a carta do irmão do Salvador, Judas. Porque você sabe que não existe São Judas, não existe São José, não existe São Pedro, não existe São Simão. Na Bíblia fala em vários personagens com o mesmo nome. Então aqui é bem claro quando fala nos irmãos de Jesus, filho de Maria. E também várias irmãs. Quer dizer que é pecado, Maria pecou em ter tido vários filhos? Não, ela casou com José, José a recebeu como esposa. E a Igreja Católica ensina que Maria é virgem até hoje, que Maria não teve filhos, para que você esqueça o Salvador e comece a adorar ela. Eu tenho muito respeito por Maria de Nazaré, aquela que deu à luz ao Filho, que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Agora, meu amado irmão, você que me assiste por esse vídeo, pelo canal do YouTube, Maria de Nazaré da Galileia, de Jerusalém, aquela que foi revelada pelo Espírito Santo, que daria à luz a um filho, o Salvador Jesus. Só existe ela. O resto é história. Como Aparecida, Luzia, Conceição, Nossa Senhora Desatadora do Nó, Nossa Senhora de Guadalupe, todos esses são historinhas para que possam ganhar dinheiro, esculpindo imagem, produzindo imagem de escultura, dando outros nomes. A Igreja Católica diz porque Maria apareceu em vários lugares e deram esses nomes a ela. Nome próprio não pode ser dado, Maria é Maria. Não existe Aparecida nem Luzia em dizer que é a mãe do Salvador. Porque a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, hoje descansa para a ressurreição do último dia. Na minha concepção e na minha crença, eu creio que por ela estar morta, descansando na mansão, junto com todos os profetas que obedeceram ao Salvador e ao Criador, junto com os apóstolos, junto com Abraão, todos eles estão descansando. E creio eu que os primeiros que serão ressuscitados, como diz lá em Tessalonicenses, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Creio eu que Maria, uma das primeiras, será arrebatada e levada para morar no céu. Porque ainda não existe ninguém lá no céu, senão o Pai, os anjos e o seu único Filho, que é Jesus. Eu vou ler aqui um texto também que fala no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. No livro de Gálatas 1, 19, que diz assim. Vou abrir aqui na Bíblia Sagrada Ave Maria. Gálatas 1, 19, que diz... Gálatas 1, 19 diz assim: dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Você está vendo, meu amado irmão, que se você for prestar atenção, tem uma carta aqui no livro Bíblia, nas Escrituras Sagradas, tem uma carta por nome de Tiago, a carta de Tiago. De acordo com os estudiosos e os irmãos que estudam a Bíblia, eles falam que Tiago é irmão do Salvador, porque ele só creu em Jesus após a ressurreição de Cristo, porque nem os milagres faziam com que os irmãos dele crescessem. Então ele creu depois da ressurreição do seu irmão Jesus, o nosso Salvador, que diz no versículo 19 de capítulo 1 de Gálatas: dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. No livro de João, é bem claro também no livro de João, meus amados, que eu vou ler para vocês, no livro de João, que os irmãos católicos que dizem que quando se cita irmãos na Bíblia, fala primos, porque todos eram irmãos. Mas eu vou mostrar a vocês aqui a diferença, que eles falam que era irmão do Salvador. Quando diz que era irmão é porque são primos de uma segunda linhagem. Vou ler aqui no capítulo 2 de João, versículo 12, que é bem claro quando fala. João, capítulo 2, versículo 12. Depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Vou ler mais uma vez, peço que os irmãos prestem bastante atenção e vejam que aqui está falando de vários personagens. Os discípulos de Jesus, que alguns católicos falam que são primos
porque falavam irmão porque são primos. E tem outro grupo de pessoas que são os irmãos. Versículo 12. Depois disso desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Jesus desceu com os discípulos para Cafarnaum, acompanhou ele, seus irmãos e a sua mãe. Aqui está bem claro quando fala que era os irmãos, filho de Maria, mais uma vez. A gente pode mostrar a vocês na Bíblia ilustrada Ave Maria, que Jesus teve vários irmãos, porque aqui fala dos irmãos e dos discípulos. Não quer dizer que é os discípulos que são primos de outra linhagem, como falam os católicos. E hoje vocês, por terem sido ensinados há muito tempo atrás, mais de, acho que uns 2000 anos atrás, seus familiares, por não saberem ler, por não ter o conhecimento da letra, da leitura, não sabiam ler a Bíblia, a Igreja Católica, por ter expandido até o mundo inteiro com suas igrejas, com suas capelinhas, ensinaram da maneira que eles quiseram aos seus avós, seus bisavós. E eu te pergunto, por que você é católico? Certamente você dirá, não, porque minha mãe é católica, meu avô foi católico e eu sou católico. Mas eu falo para você com sinceridade, que você venha buscar o Salvador de todo o teu coração. E venha crer que Ele é o Salvador e que nenhum outro há salvação. Nenhum outro. A Bíblia é bem clara quando fala isso. Que nenhum outro há salvação. No livro de Atos, eu vou ler para vocês Atos 4:12, que diz, bem claro para vocês, que nenhum outro há salvação, nenhum intermédio, nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Atos 4:12, que diz assim, ó. É bem claro para você entender que você foi ensinado errado até hoje. 4:12 de Atos dos Apóstolos, que diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Porque aqui fala, no versículo 11, em Jesus pedra foi desprezada por vós edificadores, tornou-se pedra angular. Então em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia também fala que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Fala bem claro também na Bíblia, ilustrada, Ave Maria. E a Igreja Católica ensina que nós devemos ir ao Padre, que Ele é mediador, confessar os nossos pecados, que Ele faz a gente orar um terço, um Ave Maria, repetir a oração várias vezes. Em Mateus 6, versículo 7 diz, não useis de vã repetições de palavras. Não fiquem repetindo, porque o Pai que está no céu sabe tudo antes de você pedir a Ele. Então a Igreja Católica ensina que você deve ir a um padre, e o padre vai perdoar os seus pecados. Você deve pedir a Pedro, a João, a Paulo, a Maria, a Santo Expedito, a São Jorge, a Aparecida, a Luzia, ao Padre Cícero, a São Francisco, todos eles estão intercedendo por vocês. Mas a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Entra no teu quarto, se ajoelha lá e pede tudo em secreto. Fala com o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, e pede em nome do seu Filho, pois foi o seu Filho que morreu pela humanidade. Quem morreu e verteu o seu sangue na cruz do Calvário foi Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E todo poder foi dado a Ele, nenhum outro nome há que possa lhe dar a salvação, a não ser Jesus Cristo. Procure ter comunhão com Jesus Cristo e com o seu próximo. Ame o seu próximo. Esqueça todos os outros ídolos que vocês têm colocado antes do Salvador. Não foi o Padre que morreu por vocês. Não foi São Francisco que morreu por vocês. Não foi Maria, não foi João, não foi ninguém. Foi Jesus que morreu pela humanidade. Então crê de todo o teu coração no Salvador Jesus Cristo. Pede perdão a Ele e teus pecados serão perdoados. E não volte a fazer o mesmo mais uma vez. Eu vou ler o livro de Marcos 3, versículo 31, para não ficar em minhas palavras. 3, versículo 31 de Marcos ao versículo 35, que fala também sobre os irmãos de Jesus. Marcos 13,
No livro de Marcos 3, versículo 31, diz assim, ó. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondendo lhe disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis que a minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava interessado em mãe e irmãos da terra. Ele queria falar era a verdade do seu Pai. Então, se você, meu amado irmão, lê as escrituras do livro de Mateus e Apocalipse, você vai ver nos evangelhos o que Jesus viveu, o que Jesus ensinou. Viva o que Jesus ensinou, que você se tornará irmão, irmã, mãe do Salvador. Se tornará família, filho de Deus. Porque aquele que creu e recebeu Jesus, foi-lhe dado o direito de se chamar filho de Deus. Assim está escrito na Bíblia Sagrada. Eu li aquela passagem que fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deveria ser levantado o Filho do Homem, que é Jesus. Os católicos também falam que, meu irmão, mas eu tenho Maria, eu tenho um retrato ali para me lembrar. Você não tem um retrato do seu familiar? Por isso que a gente tem a imagem de escultura. Moisés não fez uma serpente de bronze? O povo não olhou para a serpente e foi curado? Foi, com certeza. O Criador pediu que Moisés construísse a serpente para que curasse a multidão. Mas se você ler o texto logo após, que os padres não leem, não mostram para vocês, vocês vão ver que o Salvador, o Criador, mandou destruir a serpente de bronze. Eu vou ler um texto que a Igreja Católica nunca leu para você. Está no livro de Salmos 113. Eu vou ler para vocês, que é muito interessante. Livro de Salmos 113. Na nossa Bíblia, é no versículo 1 que começa o texto. 113 de Salmos. Só que aqui começa do versículo 9. Para quando você for procurar, não encontrar. Diz assim o texto de Salmo 113, versículo 9. Aí se você for olhar na Bíblia grande, a Bíblia Ave Maria, você vai ver que do 9 já tem um versículo 1 na frente do 9, 2, é tudo embaraçado para que você não veja. Diz assim, no versículo 9 do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dá glória, por amor da vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs: onde está o Deus deles, o Deus deles? Eu lhe respondo: o nosso Deus está no céu. Quanto aos ídolos, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos ídolos de ouro, prata, são eles simples, obras de mão de homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não podem ver. Tem ouvido, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar. Tem mãos, mas não podem apalpar, pés e não podem andar. Sua garganta não omite som algum. Semelhantemente a eles sejam os que fabricam e quanto neles põe a sua confiança. Mas Israel, ao contrário, confia no Senhor, e ele é o seu amparo e o seu escudo. Arão confia no Senhor. Aqui fala, meu irmão, que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. E a Igreja Católica faz imagem de escultura nas igrejas. Você pode imaginar comigo agora e receba essa opinião. Tem casa que pessoas fazem imagem de gesso, de madeira. Às vezes eles estão bêbados, construindo as imagens, e vocês dão crédito à imagem de escultura. Só que o Salvador e o Criador não nos ensinou dessa forma. A Igreja Católica tem os seus 10 mandamentos. Eles colocaram os 10 mandamentos no final da Bíblia. Eu vou te mostrar aqui no final. Tem o sinal da cruz, glória ao Pai, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade, ato de contribuição. Tudo tem aqui, eles acrescentaram na Bíblia. O Pai Nosso, eles colocaram diferenciado da Bíblia. Creio, símbolo dos apóstolos, invocação do Espírito Santo, Ave Maria, consagração a Maria Santíssima, oração a São José. A Bíblia fala que não podemos repetir palavras e falar o que está no nosso íntimo, porque o Pai sabe antes do que nós pedimos.
oração do anjo da guarda, oração da manhã, oração para antes da refeição, tudo eles criaram, os sacramentos, os 5 mandamentos da igreja, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, tudo diferente. Não matar, não furtará, não desejar a mulher do próximo, mas eu te mostro os 10 mandamentos de Deus no livro de Êxodo, versículo 20, capítulo 20, versículo 1 em diante, que diz: Então Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante da minha face, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo da terra, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Se você adora uma imagem de escultura ou venera, ou tem um quadro na sua casa, se ajoelha, pede alguma coisa, você automaticamente tem odiado o Criador do céu e da terra. Eu peço que você leia e examine as Escrituras Sagradas, pode ser católica ou evangélica. Não fique só em saber pelo padre, que ele lê só os evangelhos, conta as histórias da samaritana, a mulher do fluxo de sangue, Jesus andou na jumentinha, e não conta toda a história que está escrito aqui nessa palavra. Pois o meu Salvador, ele é bem claro quando fala que ele é o único que pode nos levar ao céu, o único. Vocês têm que crer no único Salvador, que é Jesus, porque em nenhum outro há salvação. A Igreja Católica ensina que a perdão de pecado é com o Papa, com o Padre, mas o Salvador diz que ele é o único que pode perdoar pecado. Atos 1,14 fala que Maria orava com os irmãos de Jesus, e com Jesus e com os discípulos. Atos 1,14, leia depois, procure na sua Bíblia. Isaías 42, versículo 8, fala bem relativo sobre louvor à imagem de escultura nas renovações. Isaías 45, 20 fala das procissões, que vocês andam com ele nas costas, dando credibilidade a outros deuses, além do que foi morto por nós. Assim você pode encontrar na sua Bíblia que Maria foi virgem até o nascimento do Salvador. Depois vou estar mostrando mais alguns vídeos a respeito das imagens de esculturas. Só que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E Maria está descansando para a ressurreição do último dia, porque ela foi obediente até a sua morte, junto com os demais irmãos que morreram por amor a Cristo. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, e tu encontrarás a salvação para a tua vida, e o reino do céu que está preparado para aqueles que o amam. Deus abençoe a todos vocês, e depois estarei postando mais vídeos. A graça e a paz do Salvador Jesus para todos vocês que nos assistem pelo canal do YouTube Descubra a Verdade TV.